pessoal, tudo bem? Gente, eu vou me apresentar. Meu nome é professor Danilo Dakar. Eu vou dar geometria para vocês esse ano. Galera, eu queria dizer que é um prazer estar aqui. Eu sei que não é o melhor momento. A gente está numa fase turbulenta por conta do coronavírus e da quarentena. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que vocês podem contar comigo, tudo bem? E a gente vai começar um curso agora que é muito legal, tá? Ó, aproveitem, eu vou mandar um material para vocês no Plural Maestro. Eu quero todo mundo familiarizado com o plural. Eu vou mandar muitas coisas por lá, a gente vai conversar muito com isso e também com algumas aulas ao vivo, né, no Plural Hangout, que eu vou mostrar depois para vocês, tudo bem? Então eu queria dizer para vocês que estamos aí, mesmo em casa, mantenham os estudos, não parem, porque agora é um momento muito importante que vocês criem cadência para poder dar conta do recado, tudo bem? Bom, gente, então a gente vai falar sobre geometria plana, uma aula introdutória, tá? E antes de começar, eu queria que vocês entendessem o que é geometria. Primeiro, geometria vem do prefixo geo e do sufixo metria. Geo quer dizer do latim terra e metria quer dizer medida. Logo, nós vamos falar sobre as medidas da Terra, tudo bem? Bom, gente, essa medida da Terra que nasceu na mão de um cara chamado Euclides, tá? Euclides que é o pai da geometria, que nasceu no século IV a.C., no apogeu da cultura helenista, né, de Alexandre o Grande, numa conquista que foi desenfreada, numa conquista de território que levou à fundação de uma biblioteca, que na época, na verdade, era uma universidade, que a gente chama de Biblioteca de Alexandria, tá? Euclides escreveu um livro muito importante, tá? E eu tenho, inclusive, esse livro, uma edição brasileira desse livro, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui na minha estante, achei. Peraí, ó, é esse livro aqui, gente, ó. Os Elementos de Euclides, tá? Esse livro é espetacular. Ele fala um pouco sobre a história e as construções de Euclides no ponto de vista da geometria, tá? E o conceito principal que Euclides se embasou para construir toda a estrutura da geometria é uma noção básica, um conceito primitivo, que é o conceito de reta, ponto e plano. Começando pelo ponto, que é um axioma. O ponto, na verdade, o que é um axioma? O axioma é uma verdade matemática que é impossível de se contestar, tá? E no conceito primitivo, Euclides criou a ideia de ponto para ser a base, o pilar da nossa geometria. Então a gente começa com o conceito de ponto e, a partir disso, o conceito de reta e plano. Gente, reta e plano já não são axiomas. Reta e plano são teoremas que dependem do conceito de ponto. Por exemplo, reta são infinitos pontos colineares, tá? Colineares quer dizer alinhados, tá bom? E o plano são infinitas retas sobrepostas, formando o que a gente chama de plano, tudo bem? Bom, e aí, para vocês entenderem uma coisa importante, o conceito de reta, ele vem ligado a um conceito algébrico e um conceito geométrico. Essa estrutura com uma setinha é como você escreve reta algebricamente. E essa retinha aqui, ó, com os dois pontos, é como você define a reta geometricamente, tudo bom? Essas setinhas aqui tá dizendo que ela vai para o infinito, tá bom? Aqui, o conceito de semirreta é uma estrutura que tem um início, mas ela não tem um fim. É como se você cortasse essa reta e dividisse em duas partes. A gente chama isso aqui de semirreta. E a terceira parte é um pedaço, né? Que a gente chama de tequinho. Um tequinho de uma reta. Esse pedacinho se chama segmento de reta. E a estrutura é segmento AB, que ela tem um início e um fim. Mas olha que interessante a semirreta. Ela tem um início em A, mas ela não tem um fim em B. Por quê? Porque ela continua. Você pode inverter aqui se ela começar em A, em B e não terminar em A, tá? Então cuidado com essa estrutura. Então, por exemplo, aqui você pode colocar assim, ó, BA. Então, cuidado. Se você colocar BA e saiu em A, a setinha tem que ser do outro lado, tudo bem? É só esse cuidado que você tem que ter. Nesse caso, não importa. AB e BA é a mesma coisa, porque é segmento. Tranquilo? Bom, gente, agora a gente vai pensar um pouco no conceito de ângulos, tá bom? O conceito de ângulo é muito importante. Por quê? Porque ele vai definir uma estrutura que você tem uma origem, um ponto de origem, e desse ponto de origem saem duas semirretas, uma para cá e uma para cá. Essa abertura formada por duas semirretas que sai de um mesmo ponto, a gente chama de ângulo, tudo bem? E esse ponto aqui que gerou as duas semirretas, a gente chama de vértice, tudo bem? Então, o que é o vértice? É o início de um ponto que vai criar duas estruturas semirretas que vai formar uma abertura e essa abertura se chama ângulo, tá bom?
Bom, gente, o ângulo, no conceito da geometria plana, ele varia de 0 a 180 graus, cuidado, tá bom? 360, a gente trata a circunferência. No conceito da geometria plana, né, que lida com polígonos e tudo mais, a gente vai fechar que o ângulo de abertura, ele é de 0 a 180, tá? Ele não passa de 180, porque se ele ultrapassa 180, a gente já não olha mais para o de cima, a gente olha para o menor, tudo bem? Então, é sempre de 0 a 180, tá bom? Aqui são as formas que você pode desenhar ou escrever um ângulo ou um vértice, tudo bem? Aqui é o ângulo AOB de vértice O, é sempre o central, ou AOB de vértice O com um balãozinho, com um chapeuzinho aqui em cima. Tudo bem, pessoal? Beleza. Bom, gente, e como é que a gente denomina? Vamos para as nomenclaturas. Primeiro, o conceito de ângulo nulo, tá? Ângulo nulo é um ângulo de 0 graus, tá? Depois vem um ângulo agudo, que é um ângulo de 0 a 90, só que não entra nem o 0 e nem o 90, tá bom? Ou seja, entre 0 e 90, tá? Então, o ângulo agudo é um ângulo entre 0 e 90. Bom, gente, inclusive, todas essas definições que eu estou falando aqui, tem na teoria do capítulo de vocês no material. Então é bom vocês darem uma lida na teoria, tá bom? Bom, outra coisa é o conceito de ângulo reto, que é exatamente 90 graus, tá? E depois o conceito de ângulo obtuso, que vai de 90 a 180, não incluindo nem o 90 e nem 180. Então é entre 90 e 180, tudo bem? E depois o ângulo raso, que é exatamente 180 graus. Gente, essa nomenclatura vocês têm que saber. Ângulo nulo, ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. Pessoal, vocês vão perceber nas minhas aulas durante o ano que eu sou muito chato com linguagem, tá? Eu preciso que vocês aprendam linguagem porque é onde começa tudo, tá bom? Então vamos gravar, vamos decorar isso, que isso é muito importante. Bom, além disso, a gente tem as relações entre os ângulos, tá? E quais são relações? Quais das relações entre os ângulos são as mais importantes? Vamos lá. Primeiro, essa soma aqui de dois ângulos que dá 90 graus, eles não precisam estar juntos, tá, gente? Pode ser um ângulo de um lado, outro ângulo do outro, mas se a soma dos dois ângulos forem 90 graus, nós falaremos que esses ângulos são ângulos complementares, tudo bem? Agora, olha que bacana. Se esse ângulo for a soma 180 graus, ou seja, um ângulo mais um outro for 180 graus, nós chamaremos esses ângulos de ângulos suplementares, tudo bem? Bom, gente, existe também um adendo, que é o ângulo replementar, que vai a soma ser 360. Só que a gente não trata esse tópico aqui nessa matéria. Por quê? Porque lembra que eu falei que os ângulos só vão até 180 graus? Se os ângulos só vão até 180, a gente não pode dizer que uma soma dá 360, tudo bem? Porque provavelmente um deles pode passar de 180. Então, o conceito de replementar, ele entra em circunferência, tá bom? Mas é um nome importante de saber já, tá? Vou aproveitar que eu tô falando disso e vou colocar aqui, tá? E por fim, a gente vai tratar das relações entre duas retas, tá? Quais são as relações entre duas retas mais importantes? Primeiro, duas retas que se cruzam num ponto P. Essas duas retas que se cruzam se chamam retas concorrentes, tudo bem? Por que são retas concorrentes? Porque elas têm um ponto em comum, porque elas concorrem a um ponto, tudo bem? Outra reta que a gente também pode falar, que é uma derivação das concorrentes, são as retas perpendiculares. E o que consiste as perpendiculares? São retas concorrentes, só que elas formam 90 graus entre elas. Na verdade, são 4 ângulos de 90 graus, tudo bem? Não é só um não, são 4 ângulos, beleza? Todos os quadrantes aqui, ó, grava esse nome. Todos os quadrantes têm 90 graus, tá bom? E por último, as retas paralelas. O que são retas paralelas? Gente, toma cuidado com a definição. Retas paralelas não são retas que nunca se encontram. Por quê? Porque pode ser que eu tenha uma reta paralela que esteja em cima dessa. Olha que legal. E elas se encontram sim. Mas essas que estão uma em cima da outra são chamadas paralelas coincidentes. E as que estão uma separada da outra são chamadas de paralelas distintas, tá bom? Mas o que são retas, então, retas paralelas? São retas que têm a mesma distância em toda a sua extensão, tá? Então, se eu pego essa para aqui, essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui, que tem que ser igual a essa distância aqui. E quando eu falo distância, é sempre a menor distância, tudo bem? Então, é a perpendicular, é a que forma 90 graus. Então, pega duas paralelas. Essa distância tem que ser igual a essa, que tem que ser igual a essa, em toda a sua extensão.
Professor, mais uma pergunta. E quando tem uma reta em cima da outra? Sim, gente. Quando tem uma reta em cima da outra, elas são paralelas coincidentes e a distância é a mesma. Ela é zero, ó. É a mesma distância em toda a sua extensão, só que aí é zero, tá bom? Então, o conceito mais legal de paralelas são retas que têm o quê? A mesma distância em toda a sua extensão. Beleza, gente? Tudo bem? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. A gente vai discutir já mais algumas coisinhas. Beijo, tchau, tchau. E aí, gente, vamos continuar aqui? Agora falando sobre os ângulos opostos pelo vértice, tudo bem? Bom, mas agora é o seguinte. O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos que têm um vértice em comum e um está à frente do outro. Por isso que a gente denomina ângulos opostos pelo vértice, tudo bem? E, gente, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando os ângulos são opostos pelo vértice, o alfa e o beta, eles são congruentes, ou seja, alfa é igual a beta. A medida de alfa é igual à medida de beta. Mas, ó, vamos combinar uma coisa, a gente só pode utilizar aquilo que já foi falado ou foi demonstrado, foi provado. Enquanto não for demonstrado, não for provado, a gente não pode usar. Então, para compreender isso aqui, a gente vai ter que fazer um teste, a gente vai ter que mostrar, vai ter que demonstrar que isso aqui está certo, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos demonstrar isso? Vamos lá? Deixa eu pegar uma caneta aqui, a minha caneta preta, e a gente vai discutir aqui o seguinte, ó. Eu tenho alfa e eu tenho beta oposto, vocês estão vendo? Dá um zoom aí na sua câmera para você poder enxergar melhor. Aí eu vou criar um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo θ aqui em cima, ó. Então eu tenho alfa, o beta e o θ. E uma coisa que você sabe da aula, desse movimento que a gente está fazendo desde o começo, que alfa e θ, eles são o quê? Suplementares. Então a gente pode falar, olhando para cá, que alfa mais θ vai dar o quê? 180 graus, tudo bem? Bom, mas também a gente pode dizer que o θ mais beta também é 180, porque eles também são suplementares. Então a gente pode falar que θ mais beta ou beta mais θ também é quanto? Também é 180. Beleza, gente? Tranquilo? Agora, olha que legal. Como tanto alfa mais θ é 180 como beta mais θ é 180, a gente pode dizer que alfa mais θ vai ser igual a beta mais θ. Vocês concordam? Tudo bem? Mas como eu tenho beta de um lado, θ do outro, e desses dois lados eu tenho θ, eu não posso simplificar e cortar o θ com esse θ, porque tanto aqui quanto aqui tem θ, então eu vou vou cortar o θ. E agora que eu cortei, o que eu vou ter? Portanto, alfa vai ser congruente a beta, tudo bem? Então, ó, isso aqui é uma informação extremamente importante. Qual é a informação? Que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, as medidas são iguais. Então a gente até reforça com 3 tracinhos, porque os 3 tracinhos garantem o que a gente chama de congruência, tá bom? Mais pra frente a gente discute o significado da congruência, da igualdade, mas por enquanto congruência e igualdade cabe nesse caso. As medidas são iguais, portanto eles são congruentes, tudo bem? A gente vai chamar isso de oposto OPV, que significa oposto pelo vértice, tá? Então, agora a gente demonstrou que ângulos opostos pelo vértice são o quê? São congruentes, fechou? Bom, segunda parte. Dá uma lida nisso aqui, retas paralelas e transversais, tudo bem? E aqui eu fiz um desenho. Eu desenhei reta paralela a S, ó, eu até escrevi aqui que reta é paralela a S, e eu desenhei uma reta que corta, que intercepta ou intersecta a paralela. Essa reta que corta, intercepta ou intersecta a paralela é chamada de reta transversal. Eu escrevi aqui embaixo, vocês estão enxergando? Reta transversal. Então, o que é uma reta transversal? É uma reta que corta o que a gente chama de feixes de paralelas, tudo bem? Agora dá uma olhada. Quantos ângulos eu formei quando eu fiz isso? Eu formei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo bem? Então eu formei 8 ângulos, tá? E o que eu posso dizer desses ângulos? Bom, ou esses ângulos serão congruentes, ou esses ângulos serão diferentes. Aí você fala, ei, professor, mas é óbvio, né? Se não é congruente, ele é diferente. Pois é, mas tem uma coisa que eu queria dividir com vocês. Se eles forem diferentes, se aqui for paralelo e transversal, além de diferente, eles serão o quê? Eles serão suplementares. E eu vou mostrar aqui pra você. Por exemplo, pega esse ângulo aqui, obtuso, e vou chamar ele de alfa. E pega esse agudo, eu vou chamar de beta. Pelo ângulo oposto pelo vértice, que a gente já demonstrou aqui, aqui também vai ser beta. E pelo ângulo oposto pelo vértice, que a gente já provou aqui, aqui vai ser alfa.
tudo bem? Agora, esse cara e esse cara têm a mesma abertura porque eles se correspondem. Só que aqui está embaixo, aqui está em cima. Então aqui também vai ser alfa, oposto pelo vértice também vai ser alfa. Aqui vai ser beta, oposto pelo vértice, aqui vai ser beta. Gente, você viu os 4 ângulos? E nesse caso, alfa e beta, eles formam o quê? 180 graus. Ou seja, eles são suplementares, tá bom? Agora eu queria que vocês definissem para mim algumas nomenclaturas, tudo bem? Eu vou escrever algumas aqui, eu só vou escrever, vamos dizer assim, as abreviações para vocês lembrarem, mas no caderno de teoria de vocês tá escrito bonitinho, tudo bem? Porque aqui vão acontecer várias coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Vão acontecer os ângulos alternos e internos, certo? Vai acontecer os ângulos alternos e externos. Vai acontecer os ângulos colaterais internos e vai acontecer os ângulos colaterais externos, tudo bem? Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no que vai acontecer. O que é ângulo alterno interno, alterno externo, colateral interno, colateral externo, só para vocês entenderem, tudo bem? Então, primeiro, dá uma olhada. O que é um ângulo alterno? Alterno um de um lado, outro do outro. Então, aqui ó, é a paralela e a transversal. A transversal vai pôr um ângulo de um lado e um ângulo do outro. Esse ângulo beta aqui, ó, com esse ângulo beta aqui, ó, o que a gente pode dizer sobre esses dois ângulos, ó? Que esse ângulo e esse ângulo, eles são alternos, porque está um de um lado, outro do outro, e eles são internos porque eles estão dentro da paralela. Então, eles são ângulos alternos internos. Gente, a gente chama de Z do Zorro, ó, o famoso Z do Zorro. E quando tem esse Z do Zorro, os ângulos alternos internos são o quê? Congruentes. Então, alternos internos são congruentes. Beleza? Gente, e aqui, ó, são os alternos externos, ó. Esse aqui é de um lado, esse ângulo alfa. E esse aqui é do outro lado, também ângulo alfa, ó. Dá uma olhada. O que está acontecendo aqui, ó? Tem um do lado esquerdo e tem outro do lado direito, tudo bem? Esses ângulos, eles também são o quê? Eles também são congruentes. Então, ângulos alternos externos também são congruentes. Então, vou até escrever aqui, congruentes. Congruentes. Tudo bem? Agora, o que são colaterais? Co quer dizer mesmo, colateral, mesmo, tá bom? É engraçado, vou até fazer uma narrativa importante. O que é efeito colateral? Ah, o efeito contrário. Não, quando é efeito colateral, não é contrário, é o mesmo. Como assim mesmo? Quer dizer que o mesmo remédio deu 2 efeitos para você. Então, o efeito colateral é o mesmo remédio criando 2 efeitos diferentes. Então, a relação é com o remédio, não com o efeito. Efeito colateral não é efeito contrário. Efeito colateral é um efeito diferente dado por um mesmo remédio. Então, co quer dizer mesmo, né? Colateral quer dizer mesmo lado. Então, esses caras aqui, ó, esse alfa desse lado aqui, que ó, ele é colateral desse beta. Por quê? Porque eles estão, olha aqui, ó, do mesmo lado. Então, esse alfa e esse beta, eles são colaterais o quê? Internos. E esse beta e esse alfa aqui, ó. Vou até pintar aqui para você ver. Esse cara aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vou até pintar aqui para deixar bonitinho. E esse beta e esse alfa aqui. Esse beta e esse alfa também são colaterais internos. Agora, ó. Esse alfa e esse beta aqui, ó. Vou pintar aqui. Ó. Esse alfa e esse beta, eles são colaterais, só que eles são externos, tá? E esse beta e esse alfa, eles também são colaterais o quê? Colaterais externos, porque eles estão fora, ó. Colaterais externos, tá bom? E o que eu posso dizer sobre os colaterais internos? Esse é beta e esse é alfa. Bom, se você sabe que alfa mais beta é 180, então a gente pode dizer que os colaterais, tanto internos quanto os externos, eles são suplementares. Então aqui é suplementar, suplementares. E esse também, os externos, são suplementares. Tudo bem, gente? Mas, na verdade, o que eu quero de vocês? Que vocês guardem os nomes, mas que não fiquem decorando tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, numa prova ele vai estar cobrando assim, considere os ângulos colaterais internos, considere os ângulos complementares. Você precisa saber a nomenclatura. Por isso que eu estou abordando aqui com vocês, tudo bem?
Bom, gente, agora que a gente já entendeu essas relações, vamos fazer alguns exercícios de fixação, só para ficar tranquilo, só para dar tudo certinho, vamos lá? Ó, eu pus um exemplo assim, chamado aquecimento, só para vocês entenderem como é que funciona exercícios que podem ser cobrados em vestibular. É óbvio que tanto o 1 e o 2 não são exercícios cobrados, são exercícios de fixação, mas eu quero gravar com vocês para que vocês entendam bem. Por exemplo, eu tenho um ângulo 4x e um ângulo 140 e pergunto o valor de x para vocês. Primeiro, vocês concordam comigo que a soma aqui tem que dar 180? Por que você concorda? Porque esses ângulos são o quê? Suplementares. Então, tá vendo? Agora você tem a teoria na mão. Agora tá consistente. Agora você tá entendendo o que tá acontecendo, tudo bem? Então, a gente pode falar aqui, ó, que 4x mais 140 vai ser igual a 180. Agora, posso dar uma dica importante? Não fica perdendo tempo em fazer conta. Dá uma olhada. Se eu já tenho 140 aqui e você sabe que tudo é 180, você sabe que 4x tem que dar quanto? Bom, é o que falta para dar 180, então é 40. Em vez de você escrever essa passagem aqui, você já vai direto para essa, tudo bem? Beleza? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Que número vezes 4 dá 40? X vai ser quanto? 10. Então, qual é o valor de x? O valor de x é 10 graus. Lembre-se o seguinte, não fique passando, dividindo, porque tem que passar dividindo, não. Que número vezes 4 dá 40? O número é 10, tudo bem? Bom, agora aqui, ó, qual é a teoria que você me traz? Ó, esse cara é 4x mais 10 e esse cara é x mais 100. O que você pode me dizer sobre esse ponto? Esse ponto divide esse ângulo em dois, um na frente do outro, ou seja, eles são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são o quê? Eles são congruentes, tudo bem? Então eu posso dizer aqui que 4x mais 10, x é um número, é um valor, nome criado por mim, e você vai sempre lembrar que quando é mais de um x, a gente chama de x, criado por mim, tudo bem? Então 4x mais 10 é igual a x mais 100, tudo bem? Agora vem pra cá, ó. Vai ficar 4x, joga o x pra cá, fica 4x menos x, igual a 100 menos 10, tudo bem? Vai ficar 3x igual a 90, beleza? E, portanto, ó, esse símbolo de portanto eu vou usar bastante, tá bom? Portanto, x vale quanto? X vale 30 graus. Aí você fala assim, professor, eu tô desconfiado, eu acho que eu errei. Substitui. Põe o valor aqui e vê se dá certo, ó. 4 vezes 3 dá 120, 120 mais 10, 130. 30 mais 100, 130. 130 é igual a 130? É, então eles são opostos pelo vértice e são congruentes. Tudo bem? E por último, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, eu vou mostrar esse cara aqui, que é um caso muito particular, muito especial. É um caso onde você tem um ponto, que é um ponto flutuante, porque ele não tem nada que sustente ele, não tem nenhuma reta que passe por ele, tudo bem? E aí ele deu um ângulo 50, um ângulo 20, ele perde esse ângulo x, que é o ângulo do meio. A minha pergunta é, como eu faço para achar esse ângulo x, que é o ângulo do meio? Bom, gente, a dica que eu te dou é, você precisa criar uma reta suporte desse ponto aqui. O que é uma reta suporte? É uma reta que suporta, que sustente esse ponto, tá bom? E, na verdade, ela não tem que ser qualquer reta. Aí você pergunta assim, professor, mas eu posso criar uma reta no exercício? A resposta é, pode. Você pode criar, desde que ela te ajude para alguma coisa. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar aqui uma paralela que passe por esse ponto aqui. Ela é paralela a essas duas aqui, que são paralelas já por uma condição do exercício, tudo bem? Aí a minha pergunta é, professor, mas eu poderia prolongar aqui e fazer um triângulo? Poderia. E se eu prolongasse e fizesse um triângulo, eu teria acertado o exercício? Resposta, teria. Mas, uma pergunta, você já viu triângulo comigo? Não, né? Então, se você ainda não viu, você não pode usar. Lembra que eu falei? Você só pode usar na minha aula aquilo que a gente já aprendeu entre nós. Vamos fingir que a gente não sabe nada de geometria e está aprendendo tudo agora. Então, você só pode usar o que você aprendeu comigo por enquanto. E por enquanto, você não aprendeu o triângulo, tudo bem? Então, o que você vai fazer aqui comigo? Você vai montar aqui e você vai lembrar comigo o seguinte, ó. Se esse ângulo é 50, esse aqui vale quanto? Vale também 50. Por que esse ângulo aqui vale 50? Porque eles são alternos internos, lembra? E todos os ângulos alternos internos são o quê? Congruentes. Mano, olha como tudo faz sentido. Olha como tudo se conecta. Olha como tudo se o quê? Se liga. Tudo bem? Agora, olha esse aqui de baixo, ó. Se esse cara é 20 graus,
Turma, quanto vale essa abertura aqui, ó? Essa abertura aqui, ó, vou até sumir com o X que estava aqui. Essa abertura aqui também vale o quê? 20 graus. A pergunta é, por que 20 e 20? Porque eles são alternos e internos e eles são congruentes, tudo bem? Agora, para encerrar com chave de ouro, me diz, quanto vale a soma desses dois? A soma desses dois, que é o valor de X, vai ser igual a 50 mais 20. E quanto vale 50 mais 20? X é igual a 70 graus. E eu acabei de mostrar para vocês a resposta desse exercício, que era o valor de X. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse primeiro bloco de aula, que eu vou chamar de aula 0 e aula 1. Essa aula que eu ensinei agora, ela ainda não tem tanto vínculo com a apostila. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar quais exercícios de tarefa eu quero que você faça essa semana, tudo bem? Essa semana da semana 30. A gente vai se ver hoje, na sexta-feira, tá? Para poder discutir algumas coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou postar uma lista de exercícios para vocês. Eu quero que vocês façam alguns exercícios dessa lista. Eu vou trabalhar esses exercícios com vocês na sexta-feira. E eu queria que vocês dessem uma lida muito boa no primeiro capítulo de vocês, da apostila, mas ainda não veja triângulos. Tá? A gente vai deixar triângulos para a semana que vem, tá? Então hoje eu quero que vocês se apeguem muito a essa videoaula aqui, ó, muito legal, que vocês se apegam à lista de exercícios que eu passei, tá? E que vocês façam somente os exercícios do Drummond, do material de vocês, que eu determinar, tudo bem? Porque na semana que vem a gente vai falar de triângulos, tá? Então, ó, não se esqueça, eu quero que vocês gravem muito bem tudo que a gente viu até agora, tá? Um beijo forte, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente!